Então vamos lá começar a estudar o conceito mais importante para quem veio aqui no Fast API buscando performance, que é o conceito de coroutines e a sintaxe async await. Muita gente só começa a usar o Fast API e sai usando, sai colocando async await em tudo, achando que só isso vai deixar as coisas mais rápidas. Mas não é bem assim que funciona. Na verdade, isso não tem nada a ver. A gente só consegue deixar nossos projetos mais performáticos, mais rápidos, se a gente entender muito bem como o Async Await funciona, entender muito bem os conceitos de corotina e saber como e onde usar. Então, a gente vai dedicar essa sessão aqui do curso só para entender isso, tanto os conceitos como a parte de código, vendo exemplos didáticos, começando com exemplos bem simples, até usando exemplos um pouco mais avançados, e fazendo sempre uma análise de performance, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender muito bem aqui, antes de ir para o código, é os conceitos de sync e async, né? O que é uma coisa síncrona, um código síncrono e um código assíncrono, um programa assíncrono. No primeiro momento, isso pode ser bastante complicado principalmente para quem nunca trabalhou com esse tipo de conceito, nunca trabalhou com coroutinas, com códigos assíncronos, mas a gente vai começar a ter uma ideia do que é agora, fazendo uma pequena comparação aqui entre as características de um programa, de um código, de um conjunto de tarefas síncronas e um conjunto de tarefas assíncronas. Vamos lá. Quando a gente trabalha com tarefas síncronas, isso significa que a gente sempre vai executar essas tarefas de forma sequencial, ou seja, a gente sempre vai executar uma por vez. Quando a gente está trabalhando com tarefas assíncronas, essas tarefas concorrem entre si, ou seja, a gente não necessariamente vai sempre trabalhar apenas com uma tarefa. Num programa assíncrono, aliás, num programa síncrono, sempre a gente vai ter apenas uma tarefa sendo executada por vez. Apenas uma tarefa vai estar sendo executada por vez. Enquanto num programa assíncrono, as tarefas podem estar sendo executadas em mais de uma, ou seja, eu posso ter mais de uma tarefa sendo executada ao mesmo tempo. Num programa síncrono, se eu tiver que esperar por um processo, por exemplo, se eu tiver que esperar por um I/O, por uma resposta de um sistema externo, o programa não vai ficar ocioso nesse tempo. Por quê? Porque ele sempre executa apenas uma tarefa por vez. Então, enquanto ele estiver esperando essa resposta, ele vai estar fazendo nada, ele vai estar ocioso. Enquanto num programa assíncrono, esse tempo de espera de uma resposta, de uma chamada de I/O, de uma leitura de arquivo, ele vai estar trabalhando em outra tarefa, ou seja, que o tempo vai ser otimizado. Legal? Então aqui só para a gente começar a ter uma ideia do que são códigos e tarefas síncronas e assíncronas. Mas se ainda tiver tudo meio obscuro, não se preocupe. O nosso amigo Bob Esponja vai nos ajudar a entender melhor esse conceito de síncrono e assíncrono fazendo hambúrguer de siri. Vamos ver aqui o exemplo os exemplos que o Bob Esponja vai nos dar aqui, né? Primeiro, o Bob Esponja vai fazer um pedido ali no Siri Cascudo de forma totalmente síncrona. Ou seja, ele vai executar as tarefas de forma sequencial. Então, o nosso pedido aqui é um hambúrguer de siri e um milkshake. Vamos ver aqui como é que o Bob Esponja vai trabalhar de forma síncrona para entregar esse pedido. Vamos lá. Vem aqui para a chapa. Primeiro ele vai fazer o pão. Beleza, ele vai botar ali para dar aquela esquentada no pão. Aí agora ele vai fazer a carne. Vai ter que esperar, a carne demora um pouco mais que o pão. Vai ficar ali esperando, só fazendo a carne. Beleza, agora ele pode montar, né, o hambúrguer com tudo. Agora ele vai trabalhar no milkshake. Perceba
que ele fez sempre uma coisa por vez, certo? Agora vamos ver como é que é o Bob Esponja mais eficiente. Como é que o Bob Esponja vai fazer esse hambúrguer de siri de forma assíncrona? Minuto. Vamos lá, ó, percebe que ele colocou já o pão e a carne ao mesmo tempo. Preparou o pão e enquanto a carne tá ali na chapa, ele já tá fazendo o milkshake. Agora a carne tá pronta e ele vai montar. Vocês perceberam que agora foi super mais rápido? Ele super otimizou o tempo dele. Vamos executar mais uma vez só pra gente ver novamente. Vamos lá, ele veio pra cá, ó, já coloca os dois ao mesmo tempo. Ó, otimizando a chapa. Tem espaço, coloca. Ó, enquanto a carne tá lá, não tem por que ele ficar esperando. Ele já vai e começa a fazer, já trabalha no milkshake. Então agora ele já pode montar, né, o sanduíche e essa é a forma do Bob Esponja trabalhar de forma mais eficiente. E uma coisa muito importante de se notar é que ele nunca fica ali parado. Enquanto ele está esperando, é muito importante esse conceito aqui pra gente, esperar. Enquanto ele está esperando uma coisa que não depende dele, que é o caso de a carne ficar pronta, enquanto ele está esperando isso, ele vai trabalhar em outra tarefa. É muito importante a gente entender isso. Enquanto ele espera, ele vai trabalhar em outra coisa para otimizar o tempo. Percebe que eu não dupliquei meu número de Bob Esponjas. Eu continuo tendo apenas um Bob Esponja e ainda assim ele conseguiu trabalhar de forma mais rápida, fazendo o mesmo pedido, apenas otimizando o tempo dele enquanto ele espera por uma coisa que não depende dele. Então, é mais ou menos isso o conceito de corrotina. As corrotinas são tarefas que são concorrentes entre si. E quais seriam as tarefas concorrentes entre si? A tarefa de preparar um hambúrguer e preparar o pão, por exemplo. Perceba que elas são tarefas que estão concorrendo entre si. Enquanto ele prepara um hambúrguer, ele também já está trabalhando no milkshake. Então, as tarefas estão concorrentes aqui entre si também. Então, perceba que ele não está paralelizando de fato, né? A gente não duplicou o nosso Bob Esponja. A gente apenas otimizou o nosso tempo. Beleza? Então, isso é basicamente corrotinas. Tarefas que concorrem entre si. Enquanto uma está em estado de espera, eu trabalho na outra. Beleza? Então vamos pro que realmente importa pra gente, que é fominha de código, né? Que é o código em si. Vamos codar, vamos começar a dar nossos primeiros passos aqui. Com programação assíncrona em Python. Mas antes, é legal saber que a sintaxe e a lib, async.io, do jeito que a gente conhece hoje, do jeito que a gente vai trabalhar aqui, ela é assim desde o Python 3.6, mais especificamente, se não me engano, Python 3.6.15. Então, se você está trabalhando aí numa versão anterior a isso, você vai ter problemas, porque é bem diferente. Algumas coisas são bem diferentes. Mas aqui a gente não vai ter esse problema. A gente está trabalhando numa versão mais recente do Python e é mais para saber mesmo. É legal ter esse disclaimer, né? Vou começar aqui a dar nossos primeiros passos, então. Definir uma função qualquer, síncrona mesmo ainda, função soma. Vamos retornar a soma desses dois valores, né, que a gente recebe como parâmetro aqui. Recebe A e B, retorna A e B, a soma de A e B. Vamos guardar esse resultado numa variável result. Vamos passar aqui 2 e 3 como parâmetros, né? E vamos printar esse result. Nada demais, ele deve printar aqui pra gente o 5. Perfeito, tudo certo. Agora vamos transformar essa função numa função assíncrona. Para isso, basta a gente escrever uma palavrinha antes do def, que é o async. Essa palavra é reservada do Python para definir funções assíncronas. Vamos ver o que acontece? Opa! Perceba que o resultado dessa chamada não é mais o resultado da soma. Ele me retorna, na verdade, uma corrotina. Lembra?
Corotina são as tasks assíncronas, ou seja, quando eu chamo uma função assíncrona no Python, o que ele me retorna é uma task assíncrona, uma corotina. Mas como é que eu vou fazer para rodar, para executar essa task em si, né? Para isso, aqui no Python, a gente vai precisar de um cara muito importante chamado Event Loop. O Event Loop é um cara muito importante aqui quando a gente está trabalhando com a programação assíncrona no Python. Ele é basicamente quem vai orquestrar, quem vai executar essas nossas funções assíncronas. Por exemplo, aqui no nosso exemplo do Bob Esponja, o próprio Bob Esponja seria o nosso Event Loop, né? Porque ele executa as tarefas assíncronas. Ele é que é responsável por orquestrar, por mudar de uma tarefa para outra, por exemplo. Quando está esperando uma, ele executa outra. Então aqui o Event Loop seria mais ou menos o papel do Bob Esponja, né? E para a gente ter um Event Loop aqui no Python, a gente vai precisar da biblioteca nativa aqui do Python, Async.io. A biblioteca Async.io nos permite trabalhar com Event Loop de muitas formas. A gente pode ter obter Event Loop de diferentes maneiras. Vamos aqui começar da maneira que eu acho mais intuitiva, e depois a gente vai vendo outras maneiras que são maneiras que a gente realmente vai trabalhar no dia a dia, né? Então vamos lá, começar. Vamos chamar de Event Loop. Para a gente ter um Event Loop bem simples, basta a gente pedir do Async.io um new Event Loop. Beleza. Aqui ele vai dar um Event Loop para a gente. Para a gente executar a nossa task assíncrona, ou seja, esse resultado aqui, vamos inclusive mudar isso aqui, vamos tirar esse print e vamos chamar esse cara aqui de Coro, que é tipo uma abreviação para corotina, né? Que é o que na verdade vai ser retornado aqui. Vamos executar essa corotina aqui no nosso Event Loop. Para isso, result. Para executar ela, basta eu utilizar o método run until complete. Beleza? E passar a corotina como parâmetro. Vamos printar esse result. Opa, tudo certo. Beleza. A gente já viu como cria a função assíncrona e como a gente consegue executar aqui, né, dentro de um Event Loop. Eu criei o Event Loop e aqui eu rodei a corotina. Beleza. E se eu não quiser usar a função diretamente aqui? E se eu quiser utilizar ela dentro de outra função? Por exemplo, se eu tiver uma função printSum, para printar a soma, eu vou passar os dois parâmetros e vou printar a soma deles. Vou pegar aqui o result de sum, passar o A e B, e vou printar aqui de uma forma, sei lá, de uma maneira mais bem formatada, né? Resultado igual a... Vamos supor que a gente precise dessa função aqui. Result. Vamos ver o que acontece? Vamos executar essa função aqui e vamos ver o que acontece. Agora aqui. Print sum. Passar o 2 e 3. Vamos executar. Opa! Aqui é o nosso print. Ó. Resultado igual a coroutine. Lembra? E quando eu chamo uma função assíncrona, na verdade, ele me retorna uma corotina. Mas como é que eu vou fazer para executar essa função aqui? Porque é aqui que eu preciso do resultado. Eu preciso dele aqui. Não quero criar um event loop fora e depois ter o resultado. Não, eu quero o resultado aqui nesse momento. Para isso, eu vou precisar de um cara chamado await. A sintaxe do await. Quando eu digo isso aqui, eu digo que eu quero que a task assíncrona, que é o que é o resultado aqui dessa chamada, eu quero que essa task seja executada nesse momento. Eu vou ficar esperando ela. Beleza? É isso que essa sintaxe está dizendo para a gente.
Mas perceba que aqui o VS Code está reclamando, tem um erro aqui. Vamos ler qual erro que é. Await só é permitido em funções assíncronas. Ou seja, essa nossa função printSum precisa ser assíncrona para a gente executar o await. Beleza? Agora tá tudo certo. E ela precisa ser assíncrona justamente para o Python forçar a gente a sempre ter um loop de eventos por trás. Ou seja, a gente vai ser forçado a executar essa função ou dentro de outra função assíncrona ou dentro de um event loop. Ou seja, a gente sempre vai precisar de um event loop. Então vamos lá executar essa nossa função dentro do event loop que a gente criou aqui agora. Vamos tirar isso aqui. A gente sabe que não funciona. Vamos executar print sum, né? Beleza? Essa aqui vai retornar para a gente uma corrotina, né? A gente já sabe. Vamos passar o 2 e 3 como parâmetro, né? Que são os parâmetros que ela precisa. E eu não preciso... Aqui essa função não vai retornar nada. Ela em si já printa o que a gente precisa. Vamos ver o que acontece. Opa! Funcionou. Agora, a gente basicamente já sabe tudo que a gente precisa da sintaxe, né? A sintaxe já está clara aqui para a gente. Para eu criar uma função assíncrona, eu preciso utilizar a palavra async na frente do def. Para eu executar essa função assíncrona no meu bloco de código, eu preciso utilizar o await à frente, né? Para eu executar a task assíncrona em si. E eu só posso utilizar o await dentro de uma outra função assíncrona. Beleza? E eu sempre vou precisar de um event loop aqui para executar a primeira função, a função raiz, né? No caso. Então, aqui a gente já tem basicamente um overview aqui da sintaxe. Agora a gente consegue ir mais além aqui em relação ao async.io e o event loop. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, vamos avançando aqui, né? Vamos indo além, né? E a gente já viu ali como funciona a sintaxe, event loop, e agora a gente vai explorar bem mais a biblioteca async.io. E para isso a gente vai utilizar ali os exemplos do Bob Esponja. A gente vai implementar a versão síncrona e a versão assíncrona dele. Com isso a gente vai poder fazer um bom overview aqui do async.io, das funcionalidades, de outras formas de trabalhar com o event loop. E a gente vai também conseguir já fazer nossa primeira comparação de performance, né? Então, vai ser bem legal aqui essa parte esse nosso primeiro exemplo, né? Já um pouco mais avançado. Vamos primeiro implementar aqui o Bob Esponja síncrono, que é o mais intuitivo e mais fácil aqui para todo mundo, como sync SpongeBob, beleza? Vamos criar essa classe, né? Essa classe vai... O Bob Esponja tem basicamente ali 3 processos, né, na hora de preparar o lanche. Ele põe o pão na chapa, inclusive vamos revisar aqui para ver se eu não esqueci de nada. Ele põe o pão na chapa, ele frita o hambúrguer, depois ele monta e ele tem um milkshake para fazer também. Então vamos fazer exatamente isso. Vamos criar uma função aqui, def, um método no caso, né? Cook bread. Cozinhar o pão primeiro. Vamos... Bread. Só definir aqui os métodos. Cook hambúrguer. Beleza. Montar sanduíche. É assim que se escreve sanduíche em inglês, né? E make milkshake. Vou aqui junto. Beleza? São os 4 métodos que a gente vai precisar. Para a gente simular ali a gente vai literalmente cozinhar, né? Óbvio, a gente tá
que sempre trabalhando aqui como um exemplo, né? Então não tem como cozinhar aqui no código. Mas a gente vai botar um tempo de espera aqui. Vamos importar aqui da biblioteca time. Para a gente simular aqui como se fosse o nosso tempo de espera, né? Então, por exemplo, vou usar os mesmos tempos que eu utilizei ali na animação do Bob Esponja. Aqui, para cozinhar o pão, a gente vai esperar 3 segundos. Para preparar o hambúrguer, a gente vai ter 10 segundos, demora mais, né? Para montar o sanduíche, vai ser 3 segundos também. E para preparar o milkshake, vão ser 5 segundos. Aliás, tanto faz. 3, 5, vai. Beleza? Deixa aqui. Beleza. Então aqui a gente já tem basicamente nossos métodos nossos processos, né? Simulados. Aqui é a cocção do pão, que é na verdade só um pão na chapa, o hambúrguer, montar o sanduíche e milkshake. São as 4 coisas que o Bob Esponja faz, né? No método síncrono, ele faz uma coisa de cada vez. Então vamos definir aqui um método que vai executar tudo. Vamos chamar de cook só, vai. Só preparar tudo, né? Então, primeiro ele vai fazer o pão. Opa. Cook bread. Depois ele vai preparar a carne, o hambúrguer. Depois ele vai preparar. Depois ele vai montar, né? O sanduíche, depois que a carne estiver pronta. Depois ele vai preparar o milkshake. Certo? Beleza? Vamos instanciar esse nosso Bob Esponja síncrono aqui. Sync SpongeBob. É junto, né? SpongeBob. Vamos deixar aqui junto. SpongeBob. Sync SpongeBob. Beleza. Vamos executar aqui a função cook. E vamos ver quantos segundos vai levar para a gente executar esse cara. Wait, SpongeBob. Beleza? Tá. Eu preciso colocar esse comando aqui na frente para eu capturar o tempo, né? Eu quero saber exatamente o tempo que vai demorar isso aqui para a gente comparar com a versão assíncrona. Vamos lá, demora um pouco, né? Uma coisa de cada vez. 10 segundos aqui o hambúrguer. Beleza, deu 21 segundos. 21 segundos. Ele fez uma coisa de cada vez. Agora vamos implementar a versão assíncrona desse cara. Vamos comentar aqui para não executar depois sem querer. Vamos implementar a versão assíncrona desse cara. Copiar e colar aqui, que eu vou ter basicamente os mesmos métodos, né? Beleza. Para eu definir uma função assíncrona, eu preciso dizer aqui, com a palavra async na frente do def. Vou definir todas as funções como assíncronas, todos os métodos como assíncronos, né? E para eu ter um sleep aqui dentro do... Para ter um sleep dentro de uma função assíncrona, eu preciso, na verdade, utilizar o sleep do async.io. Então vamos importar o async.io inteiro. Async.io. Beleza? Então vamos usar o async do sleep.io, do async.io, na verdade. async.io.sleep. Beleza. 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 Certo? Beleza. Transformei minhas funções em funções assíncronas. Faltou uma coisa. Esse sleep aqui é um método assíncrono também. Então, o que eu preciso para ele ser executado de fato? Preciso do await.
Então, eu preciso adicionar o await em todos esses caras aqui para poder a task síncrona ser executada em si, né? Então, beleza. Então, e a gente vai começar a mudar as coisas. Vamos começar a dar uma mudada aqui nessa forma de cozinhar. Lembra que agora eu posso executar coisas ao mesmo tempo, certo? Quais coisas aqui eu posso executar ao mesmo tempo? Vamos pensar. Eu posso executar o cook bread, cook hambúrguer. Eu posso montar o sanduíche também aqui junto? Não, porque eu só posso montar o sanduíche depois que esses dois caras aqui estiverem prontos, né? Eu não posso trabalhar com eles aqui ao mesmo tempo. Eles vão ter que esperar o hambúrguer e o pão ficarem prontos. O que mais? O milkshake pode ser preparado aqui junto com o hambúrguer e o pão, né? Enquanto ele estiver esperando o pão ou o hambúrguer, ele pode estar trabalhando no milkshake. Então vamos fazer isso? O Async.io tem um método também assíncrono, né? Tem um método muito é o que vai fazer as coisas ficarem mais rápidas, na verdade, aqui, né? Que é quando eu for executar mais de uma corotina ao mesmo tempo. É o método gather, que é esse daqui. Esse método permite que a gente execute, que a gente coloque as funções para serem executadas ao mesmo tempo. Ali quando a gente coloca as funções para de fato concorrerem entre si, né? No caso, cookie bread, cookie hamburger e cookie milkshake. Essas três, make milkshake. Essas três funções a gente pode colocar para ser concorrentes entre si. E é o que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai executar, vai passar as corotinas dessas funções como parâmetro aqui para o gather. Cook hambúrguer e self.cook ou make milkshake. Make milkshake. Beleza? Ó, coloquei esses caras para serem executados ali de forma concorrente. E agora, depois delas, eu não posso colocar o mount sanduíche aqui, porque o mount sanduíche precisa desses dois. Lembra sempre dessa questão aí, né, semântica, né? Não faz sentido eu colocar quer dizer, o mount sanduíche aqui no meio deles dois, do bread e do hambúrguer, porque eu não vou conseguir, eu no mundo real não consigo montar ao mesmo tempo, né? Eu preciso ter eles prontos para poder serem montados. Então vamos executar eles só depois. Await mount self mount sandwich. Eito. Legal? Agora vamos executar. Lembra quanto deu aqui, né? 21 segundos. Vamos executar esse cara aqui e já fazer uma primeira comparação. Vamos chamar de A5. Vou copiar esse cara aqui só. Evitar. Esse cara aqui, esqueci de mudar o nome, ó. Esse é A5. Vou copiar esse cara aqui. Vou chamar de A5 SpongeBob. Eu vou precisar aqui para executar o cook. Vou precisar de um event loop. E aqui eu já vou dar uma outra forma de executar. Não sei se vocês lembram, mas aqui a gente utilizou a gente utilizou o run until complete. A gente pediu um novo event loop e utilizou o run until complete para executar esse cara. Mas aqui eu vou mostrar uma outra forma, que é a forma mais utilizada quando eu preciso fazer algo desse tipo, desse mesmo tipo que eu fiz aqui. Que é simplesmente usar, até a gente pegou um spoiler ali, né, que eu estava testando antes, que é usar o async io.run. Simplesmente o async io.run já vai abstrair essa criação de event loop pra gente. Ou seja, basta eu criar
Basta eu dar um ponto run e ele já vai criar um event loop e já vai executar esse cara para mim. E meio que as duas funções em uma só. Então vamos executar esse cara aqui. Também utiliza um time, lembra que deu 21 segundos lá no outro. Vamos ver quantos segundos vai dar aqui. Tá? Menos de 10 é impossível, né? Opa, deu 13. Dizer aqui menos de 10 é impossível porque a gente vai precisar esperar pelo menos 10 aqui do hambúrguer. Mas caramba, reduzimos quase a metade aqui. Só otimizando o tempo. Eu não aumentei recursos de máquina, eu não criei. Não estou trabalhando aqui nesse programa com 2 processadores para ele. É o mesmo recurso, só que agora eu estou utilizando de forma mais eficiente aqui, né? Beleza. A gente já. Pô, isso aqui já é ouro. O Gator é o ouro aqui do Async.io para mim. É ele que faz as coisas serem tão rápidas, né? É o fato de a gente executar tarefas que podem ser concorrentes ao mesmo tempo, entendeu? Quando a gente pode fazer isso, a gente faz, porque a gente vai ter um programa mais rápido e mais performático. Então, é assim que você torna seu programa mais rápido com programação assíncrona. Não é simplesmente só sair tacando async await na sua função. Você precisa, de fato, executar essas funções de forma concorrente. Mas a gente pode fazer ainda uma outra melhoria aqui, tá? Vamos ir um pouco além aqui. Vamos agora, na lógica, melhorar um pouquinho esse programa. Vamos lembrar aqui, Bob Esponja, o que ele faz? Coloca aqui, pá. Esse tempo que ele está esperando o milkshake aqui, ele não está de fato fazendo o milkshake, né? Ele está usando, imagina que ele está usando um liquidificador. O milkshake tem um tempo de espera também aqui, de 5 segundos. Esse tempo que ele está trabalhando aqui, ele poderia já estar trabalhando na montagem do sanduíche. A gente só precisa que o pão e a carne estejam prontas. E a gente consegue programar isso. Em vez de ele esperar os 3 terminarem para começar a montar o sanduíche, ele pode esperar só esses 2 aqui. A gente consegue fazer isso aqui da seguinte forma. Vamos tentar melhorar ainda mais, dar uma raspada aqui na nossa... Dar uma raspada de bit para ir no máximo que a gente puder aqui de performance. Syncdef. Vamos criar uma função só para montar sanduíche, certo? Make sandwich. Certo? E nessa função, os únicos 2 caras que eu vou de fato precisar que sejam executados antes é esses 2 aqui, o bread e o hambúrguer, né? É a carne de hambúrguer. Então, depois que esses 2 estão prontos, eu posso finalmente fazer o sanduíche. Beleza? Então, olha o que eu vou fazer aqui. Já é um outro recurso do Async.io. Eu vou pegar o meu event loop que está rodando nesse momento, certo? E eu estou dentro de uma função assíncrona, significa que o event loop está rodando, né? Eu criei ele aqui, ele foi criado aqui durante o run, e ele está rodando. E eu consigo pegá-lo usando o método async.io.get running loop. Vou pegar o event loop atual. Eu vou pegar esse event loop atual e vou adicionar a minha função assíncrona nele. Create, usando o método createTask. Com esse método, eu consigo adicionar um novo event loop dentro desse loop que já está rodando. Ou seja,
eu consigo pegar e adicionar a tarefa de montar sanduíche aqui. Simplesmente, depois que o pão e a carne já estão preparados, eu consigo pegar e adicionar essa nova tarefa no loop que já está rodando. Ou seja, enquanto ele está trabalhando ali no milkshake, ele está esperando o milkshake ficar pronto, eu já consigo ir trabalhar na montagem do sanduíche. Olha que legal. Vamos ver como é que isso funciona? Opa, tem que ter o time, né? Pra gente... Lembra, o síncrono foi 21 segundos, o assíncrono sem essa otimização foram 13 segundos, e vamos ver com a otimização o que acontece. Tá? Menos de 10 segundos não vai ser nunca, porque o hambúrguer é sempre 10, né? Acontece. Opa, não aconteceu nada. O que aconteceu aqui, gente? Não sei. Ah, óbvio. Eu esqueci de tirar esse cara daqui. Eu preciso tirar, eu só preciso executar ele uma vez, não preciso executar ele sempre. E aqui, preciso. Aqui basta eu executar junto aqui agora o make milkshake e o self ponto make sandwich. Certinho? Beleza, vamos testar agora, hein? Tinha esquecido. Vamos lá. Agora vai dar certo. Vamos ver quanto vai melhorar aqui no nosso. Olha só. Ele otimizou o máximo que pôde. Basicamente, ele só tá esperando aqui a carne, né? Assim enquanto a carne fica esperando, ele já prepara o milkshake e já prepara. Enquanto o milkshake também está sendo preparado e a carne já está pronta, ele já está trabalhando ali na montagem da carne. Então aqui a gente otimizou tudo. Ele está tipo na otimização máxima aqui dele. Então olha só, a gente conseguiu reduzir um programa que estava rodando de forma síncrona em 21 segundos, a gente conseguiu reduzir para menos da metade. Então, esse é o poder do async. É assim que você transforma a sua aplicação numa aplicação mais rápida. É de forma inteligente, é utilizando Gather, executando as tarefas de forma concorrente mesmo. É assim que você vai transformar seu programa em um programa mais rápido, certo? Beleza, é isso. Vamos continuar então. Vamos ver exemplos mais de mundo real agora. Mas agora a gente já tem uma noção, um gostinho do que é trabalhar com programação assíncrona em Python. E a gente agora vai ver problemas do mundo real, certo?